Saudamos a todos os internautas que nos acompanham pela web Rádio e TV Boa Semente, semeando o amor de Deus em seu coração. Reverendíssimo Padre Ricardo, como o senhor se sente ao ver a área pastoral do Sagrado Coração de Jesus ser levado à paróquia, uma vez que foi o nosso primeiro administrador, e deixando um pouco de sua sabedoria e dedicação na obra de Deus? Boa noite, o Newton. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pela rádio e TV, web, Boa Semente. Eu me sinto, sinceramente, muitíssimo feliz pelo fato de poder fazer parte dessa história. Como você disse, nós estávamos no começo. Lançamos algumas sementes. Com certeza, eu não fiz tudo aquilo que estava em meu coração. E também não fiz tudo aquilo que deveria fazer. Algumas coisas, né, analisando um pouco depois, a gente vê que poderia ter sido diferente, né? Ou então outras coisas que nós poderíamos ter pensado e nós não pensamos. Mas tudo, de alguma forma, concorre sobre o desígnio de Deus que nós nem sempre conhecemos. Hoje, na liturgia, a liturgia da palavra falava: olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, de alguma forma, Deus permitiu tudo aquilo que nós experimentamos e vivenciamos. E algumas coisas ficaram semeadas. Eu percebo hoje, por exemplo, algum tempo depois, já o fruto de muitas coisas que nós plantamos naquele tempo, não é verdade? Ainda sinais da nossa presença, não da minha pessoa, mas daquele momento da história. Então, realmente, eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa história e por ver que a comunidade continua integrada, enfrentando as dificuldades, e agora com o padre George, que é um padre muito organizado, um padre muito dedicado, entende? Então, nós vemos hoje, por exemplo, uma festa como essa, uma festa organizada, bem participada. Quer dizer, cada coisa tem seu tempo. Então, para mim, é motivo de alegria por Deus ter me concedido a graça de poder fazer parte, e eu me recordo da experiência aqui com muita satisfação. E eu aprendi muito com as dificuldades, aprendi muito com a convivência com a comunidade, aprendi muito com aquilo que a gente aqui pôde fazer. Foi logo nos primeiros anos de sacerdócio, logo nos primeiros anos em que eu fui ordenado por Dom Mariano, né, e ele me pediu para vir para cá. Então, aquilo que nós fizemos, eu peço então a que Deus acolha aquilo que foi possível fazer, aquilo que nós experimentamos. Primeiro eu agradeço a Deus, agradeço a comunidade, e peço que Deus acolha aí, né, esses frutos que vão surgindo aos poucos ao longo da caminhada daquilo que nós podemos aqui semear. Como o senhor avalia a escolha do tema da nossa festa, para que todos sejam um? O senhor acha que existe alguma ligação direta ou não do tema com a elevação da paróquia? Para que sejamos paróquia, é importante que sejamos mesmo um? Importantíssimo tema e muito oportuno para este momento em que, de modo particular, a área pastoral está vivendo, como você disse, vai ser transformada em paróquia, e oportuno também em função, né, do apelo que a igreja faz, a CNBB, para que a paróquia seja uma rede de comunidades e viva o princípio da unidade e da comunhão. Então, este tema, que é uma citação bíblica, e é muito importante também pelo fato de ser uma citação bíblica, que ao invés de a gente estar criando temas que sejam muito mais assim ideológicos, a gente deve refletir durante a festa de Padroeiro temas que venham das Sagradas Escrituras, porque é a palavra de Deus, é Deus que nos ajuda a refletir a nossa realidade. Às vezes a gente procura temas assim muito mais para uma questão ideológica, os nossos pensamentos. É importante trazer as Sagradas Escrituras para a festa como um tema e refletir a palavra de Deus. E como eu disse, esse tema é oportuno, porque a igreja, de modo especial no Brasil, depois, por exemplo, da Conferência de Aparecida, né, a Conferência Episcopal Latino-Americana, por exemplo, insistiu na questão do discipulado e da missão, e da paróquia ser uma rede de comunidades, o princípio de unidade e comunhão. Então, o tema para que todos sejam um, inspirado na oração sacerdotal de Jesus, que, aliás, é a citação de um trecho da oração sacerdotal de Jesus, está bem dentro da discussão e da reflexão da igreja, como eu disse, né, e também da realidade agora
da instalação da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. São 3 grandes comunidades: Rafael Godeiro, Lucrécia e Almino Afonso, tendo Almino Afonso como sede, como igreja-mãe. Precisa a paróquia crescer nesse princípio de unidade e comunhão, de cooperação mútua entre as comunidades, de reciprocidade. É isto que, por exemplo, São Paulo, nas cartas dele às comunidades, ele insiste. São Paulo escrevia cartas às várias comunidades, entendia que as comunidades poderiam e deveriam ser autônomas, mas havia ajuda entre elas. São Paulo fazia coletas de mantimentos de coisas em algumas comunidades para levar para outras comunidades que eram carentes. Vejam, são comunidades autônomas, mas não são independentes, elas são interdependentes. São chamadas a viver essa comunhão aqui na paróquia, e a paróquia em comunhão com as paróquias na diocese, a diocese em comunhão com todas as outras dioceses, entendendo que nós somos uma única igreja. A igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Então o tema foi bastante oportuno, repito, para a realidade da missão, daquilo que pede a igreja no Brasil e no mundo, e para a realidade específica de criação e instalação da nova paróquia aqui em Almino Afonso. Padre Ricardo, é o seguinte: depois que o senhor passou por aqui como administrador paroquial, o que andou fazendo nesse mundo de Alagoas, Salvador? Ah, sim, tá certo. Depois que eu saí daqui de Almino Afonso, o bispo me chamou, né, para estar em Mossoró. E foi assim, dentro da necessidade que existia na Cúria e também da minha saída para Mossoró, aí eu trabalhei ali como secretário dele na Cúria, né, que a igreja chama de chanceler, mas na verdade é o secretário da Cúria, o secretário do bispo, para os documentos relativos à diocese, né, as dispensas matrimoniais, toda aquela parte burocrática e administrativa estava ligado um pouco a mim. E ao mesmo tempo lá em Mossoró eu acompanhei algumas comunidades, a comunidade católica Shalom, celebrando com eles, convivendo com eles. Para mim foi uma graça muito grande, com a renovação carismática em Mossoró, celebrando na Capela do Espírito Santo, e também as missas em outras comunidades quando era solicitado, e também na rádio, né? Depois, pelo envolvimento com a comunidade Shalom, fui fazer uma experiência em Aracaju, em Sergipe, na comunidade de vida da comunidade católica Shalom. Fiquei lá 7 meses. Uma experiência muitíssimo boa, uma experiência extraordinária. Foi fruto da experiência que eu tive com o Shalom em Mossoró. Eu retornei a Mossoró, passei alguns meses, depois o bispo me deu a liberdade também de fazer uma experiência ainda mais diferente das outras, não é? Eu fui para Salvador, passei 3 meses no mosteiro beneditino, na Arquiabadia de São Salvador, de São Sebastião, aliás, desculpe, em Salvador, lá fazendo a experiência comunitária, rezando com eles, convivendo com eles, entende? Vivendo a vida sob a regra de São Bento, a espiritualidade monástica. Me identifiquei muito com aquela vida ali da dinâmica litúrgica, né, pascal, a vida comunitária, né, que eu acho que é muito importante para nós, né, para fortalecer a nossa espiritualidade, a vida comunitária, e uma liturgia que seja ritmada, frequente e pascal, como é, por exemplo, na espiritualidade beneditina. Então, acho que isso tem muito a ajudar para a espiritualidade também do sacerdote diocesano, que é o que eu sou. Tanto aquilo que eu pude beber na experiência com a comunidade católica Shalom, que é, né, de reconhecimento pontifício, uma associação de fiéis à comunidade católica Shalom, e a experiência que eu fiz com a ordem beneditina. Eu trago para a minha vida hoje, como padre diocesano, pontos, elementos, experiências muito importantes, e mesmo porque foram diferentes, muito importante para a minha vida. E cada um eu trago elementos importantes que foram característicos de cada comunidade dessa. E hoje eu estou em Mossoró, já retornei. Eu estou lá durante a semana na rádio, me pediram para dar essa assessoria, essa assistência, essa troca de experiência dentro da Rádio Rural, que está agora na Cúria Diocesana, as instalações da rádio, comprou novos equipamentos, né? E aí está fazendo uma reestruturação também da sua programação. E estou como vigário paroquial da paróquia de São Manuel e acompanhando algumas comunidades, alguns grupos também a nível de diocese, entende? A nível de diocese. Então são muitas atribuições assim que nesse momento nós temos em Mossoró. E aí nós estamos na caminhada junto com os outros irmãos da diocese, os padres, né? Cada um na sua realidade, com as suas dificuldades, mas também com as suas alegrias, pelo fato de
de ser padre e poder estar vivendo essa experiência na igreja. Agora eu estou em Mossoró de novo. Gostaria que o Padre Ricardo deixasse um recado para os internautas que nos acompanham pela web, rádio e TV Boa Semente. Muito bem. Olha, amigo, você que nos acompanha, irmão e irmã pela rádio e pela TV, web Boa Semente. Você é convidado a fazer essa experiência que nós fazemos. Não nos acompanhar apenas pela internet, ou pela rádio, ou pela televisão, mas a se aproximar, como nós refletimos hoje. Você precisa encontrar e reencontrar seu lugar a cada dia na igreja. Todos nós somos chamados. A igreja é um lar espiritual. Aqui nós podemos crescer, aqui nós amadurecemos, aqui nós aprendemos a enfrentar as dificuldades da vida, nosso coração é iluminado, nós damos liberdade a Deus de agir no nosso coração com a sua graça, a nossa vida vai mudando aos poucos e pouco a pouco também Deus vai nos usando como instrumento para despertar a atenção dos outros para a vida na igreja, para a missão, para a beleza da fé cristã. Nós católicos podemos e devemos ser muito felizes por causa da nossa religião, pelo dom da fé, pela nossa igreja, ser uma igreja serena, uma igreja acolhedora, uma igreja que sabe o que quer, uma igreja que tem consciência de quem nós somos e de qual é a nossa missão. Então você é convidado a fazer parte dessa alegria. Antes de qualquer coisa, a fé cristã deve despertar em nós alegria. Antes de qualquer coisa, a fé deve ser motivo para nós de esperança, renovada a cada dia. Antes de qualquer coisa, nós devemos ser felizes porque somos cristãos católicos. Nós temos um lar, nós temos uma família, nós temos a certeza que não estamos abandonados, nós sabemos da nossa origem e do nosso destino, nós saímos do coração de Deus, para o coração de Deus haveremos de voltar. Então nós não somos assim pessoas alheias ou anônimas, perdidas no universo. Nós temos um lar, nós temos uma família, nós temos irmãos, nós temos um pai, nós temos uma mãe, que é a Virgem Maria. Veja, esse é o nosso lugar. Então, quem nos acompanha em casa é também convidado a fazer parte dessa alegria, dessa caminhada, que muitas vezes não é fácil. Mas nós não estamos caminhando sem rumo. Nós sabemos para onde estamos caminhando. Isso faz uma diferença muito, muito grande na vida da pessoa, faz uma diferença muito grande, principalmente no mundo, na nossa cultura, que dá sinais de que está um pouco perdido, sem sentido, fragmentado e não sabe para onde caminha. Aqui você vai saber para onde você caminha, na igreja, não tenho dúvida. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, partilhando essas experiências. Agradeço a vocês que nos acompanham, agradeço a comunidade Almino Afonso, a todo o pessoal da Rádio e TV Web, né? A Cleito e toda a sua equipe. Agradeço também ao meu amigo, o Newton. Aqui fica o nosso obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio de hoje. E volte sempre. A casa está sempre às ordens de receber. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.